Fala galera do Penafute, eu sou o Gu, tá no ar mais um Fute Movies, quadro aqui do canal onde eu trago as principais notícias do mercado da bola pra vocês. Caio Jorge, será que vai rolar a troca entre ele e o Cebolinha com o Cruzeiro? Notícias sobre o Vitão, atualizações, tudo certo para o Vitão assinar com o Flamengo, renovação de Felipe Luiz e algumas outras informações que eu trago para vocês. Se você quiser saber de tudo isso aqui, fica até o final do vídeo. Não perca, se inscreve no canal, já ativa o sininho da notificação, curta o vídeo, comenta, compartilha, me ajuda bastante. Valeu, vamos que vamos. Primeira notícia aqui, informações da ESPN, é o interesse do Flamengo no Caio Jorge e o interesse também na troca, né, entre o Cruzeiro e o Flamengo, entre Caio Jorge e Cebolinha, né? Foi oferecido pelo Flamengo 30 milhões de euros para contar com o Caio Jorge para a próxima temporada, ou 22 milhões de euros e mais o Everton Cebolinha. E aí eu vou trazer para vocês aqui uma informação que eu peguei lá no Twitter, né, que o Vene Casagrande, né, informou. Eu vou ler para vocês. Bastidores, tentativa do Flamengo por Caio Jorge surgiu após contato do Cruzeiro, ou seja, né, aparentemente o Tite teve interesse, né? O Tite, como vocês sabem, agora foi contratado pelo Cruzeiro, o novo treinador do time mineiro, e o Tite teve interesse em contar com Cebolinha para a próxima temporada, né? O Tite que treinou o Cebolinha no próprio Flamengo. Eu acho que pode, olha, se não me falha a memória, mas eu acho que o Cebolinha deve ter jogado com o Tite na seleção também, eu acho, não tenho certeza, tá? E o Tite pediu para a Raposa, né, pro Cruzeiro, entrar em contato com o Flamengo e tentar mostrar interesse, tentar contratar o Cebolinha, né? Só que a diretoria do Flamengo, que não tinha interesse em negociar com o Cebolinha com o Cruzeiro, pensou: e se não tentar fazer um negócio aqui com o Caio Jorge, né? O Flamengo, como vocês sabem, tá com muito dinheiro, né? É um time que arrecada muito todo ano, tá nas principais competições aí da próxima temporada novamente, né? Brasileiro, Libertadores, como forte favorito de novo, né? Venceu no ano passado e tá assim, tem tudo para formar mais um ano, mais um grande elenco, né? Agora contando com o Felipe Luiz treinando o Flamengo novamente, que eu vou falar daqui a pouco. Então o Flamengo, cara, o Flamengo praticamente tá quase que mandando no futebol brasileiro aqui, né? Então o Flamengo, bom, quem foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro na temporada passada? Caio Jorge. Por que não tentar a contratação desse cara? Né? A gente sabe que o Pedro sofre vira e mexe com lesões, né? No ano passado, quando o Pedro esteve ausente, quem muitas vezes supriu ali, né? Jogando como mais centralizado foi Bruno Henrique, que querendo ou não, tá numa idade mais avançada, embora seja um jogador que ele é muito decisivo, né? Ele já não tem aquela mesma explosão, aquele mesmo ritmo, né, que ele tinha em temporadas passadas, 2017, lá 19 e tudo mais. Então, seria uma ótima contratação se o Flamengo conseguisse fechar com o Caio Jorge, né? Vou terminar de ler aqui. A diretoria do Fla, que não tem interesse em negociar o atacante com rivais que brigam por títulos, respondeu que poderia liberar Cebolinha se Caio Jorge fosse envolvido na operação. Foi aí que o Cruzeiro respondeu que só liberaria seu atacante por 50 milhões de euros, aproximadamente 325 milhões de reais. E aí, olhando no Twitter, eu vi um comentário interessante aqui de um cara aqui, e eu fui olhar e falei, cara, é verdade, eu vou confirmar aqui essa informação, que é o quê? O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros pro Cruzeiro. Eu vou entrar aqui na calculadora online aqui, ao vivo e a cores, para ver quanto que dá isso daí em reais, né? Conversão euro para reais. Vamos ver aqui. Quanto que dá 30 milhões de euros. Dá cerca de... Não, tá errado isso aqui, peraí. Vamos ver aqui na conversão aqui de novo. Vou entrar aqui. 30 milhões de euros dá aproximadamente 197 milhões de reais, né? Aí eu fui entrar aqui no... Opa, deu uma mexida aqui. No Transfer Market, que eu queria uma informação. Queria confirmar um ponto aqui, que é interessante, que eu vi, né, nesse comentário. Lá em 2023, tinha um rapaz que se chamava Osman Dembélé, né? E ele jogava no Barcelona.
E ele foi vendido para o PSG, né? Voltando aqui nos valores, o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros ou 22 milhões de reais mais o Cebolinha. E o Cruzeiro falou, só vendo o Caio Jorge por 50 milhões de euros. Vocês sabem quanto que o Dembélé, por quanto que o Dembélé foi vendido em 2023? Tudo bem que é lá em 2023, né? Quase que 3 anos atrás aí. Mas quanto que o Dembélé foi vendido do Barcelona para o PSG? 50 milhões de euros. E eu fiquei bem dividido, tá? Na minha opinião sobre esse valor. Por quê? Primeiro, é aquela época, né? São 2, 3, quase 3 anos atrás. O Dembélé, ele era um jogador que ele estava mais em baixa do que em alta. No Barcelona, ele era aquele jogador que, cara, ele tinha muito hype. Foi contratado para ser o novo Neymar, né? A gente lembra, né, daquela época lá, o que se pensava do Dembélé para ser. Os caras do Barcelona falavam, para que a gente quer o Neymar, se a gente tem o Dembélé e tudo mais. Acabou que não deu certo no Barcelona e o PSG teve uma jogada ali, vamos tentar, né? É um jogador francês, né? A gente sempre soube que o Dembélé tinha qualidade, né? Só que ele não conseguia desempenhar o futebol que a gente via que ele tinha potencial para desempenhar, né? Só que no PSG isso rolou. Então, assim, 50 milhões de euros há 2 anos atrás, mais ou menos, e um jogador que estava em baixa. Agora a gente pensa no Caio Jorge. Deixa eu até lembrar quantos anos que tinha o Dembélé naquela época. Deixa eu ver aqui. Quantos anos ele tem hoje? Deixa eu ver se eu encontro aqui rápido a idade do Dembélé. O Dembélé hoje tem 28 anos de idade, então ele tinha cerca de 26, 25 anos mais ou menos, naquela época lá. O Caio Jorge tem 23 anos, então a gente está falando de um jogador hoje mais jovem, 2 anos depois do que aquela transferência lá, e um jogador que está muito em alta. E estão querendo pedir o mesmo valor que pediram para o Dembélé lá que o PSG pagou ao Barcelona. Eu acho que como eu falei, fiquei bem dividido nessa questão, porque, né, tem essas questões. Puta, mas estão comparando então o cara com o Dembélé? Não. Por quê? O comentário do cara que eu vi no Twitter é o quê? Pô, o Cruzeiro tá ficando louco, estão pedindo 50 milhões de euros no Caio Jorge. Pô, foi isso que o Barcelona pagou no PSG. Que o PSG pagou pro Barcelona. Pô, mas o cara falando isso agora, depois que o Dembélé fez tudo o que fez, venceu a Champions League, foi o melhor do mundo, mas naquela época não era aquela realidade, né? Que aquela época lá era outra coisa. E pagaram 50 milhões de euros no cara. Pagou caro, né? Até se for ver, né? Mas é porque é atacante, não é mesmo que estava em baixa, né? É um jogador de ataque e tudo mais, que tinha um potencial, né? Enfim. Mas assim, realmente é uma pedida alta do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tá certo em pedir isso daí, tá? Porque tem que valorizar mesmo o seu jogador. O Cruzeiro, querendo ou não, agora tá com um grande técnico à sua frente novamente, né? Já tinha o Leonardo Jardim, que era um bom treinador. Agora tem o Tite. O Cruzeiro que também tem dinheiro para negociar, tem dinheiro para conseguir fazer um grande elenco, para brigar por grandes competições. Então não pode querer se desfazer do seu principal jogador por preço de banana. Tem que realmente, na minha opinião, valorizar o seu jogador e não facilitar para os seus adversários. Porque se o Flamengo falar assim, então beleza, vou pagar 50 milhões, o Cruzeiro tá ferrado. Porque vai ganhar uma grana, mas vai perder o seu principal jogador e vai dar o seu jogador pro o que foi praticamente o seu grande rival na temporada aí, junto com o Palmeiras e tudo mais aí. Mas vamos ver, né? Eu não acho que o Flamengo talvez pague esse valor de 50 milhões de euros, né? Pelo Caio Jorge, mesmo que o Tite chegou a pensar no Cebolinha, eu não acho que o Cruzeiro faça esse negócio de dar o Caio Jorge para pegar o Cebolinha em troca. Cebolinha queria muito no Corinthians, inclusive, e eu pretendo fazer um vídeo ainda essa semana para falar sobre o que eu penso do Corinthians para a próxima temporada. Fiquem ligados no canal aqui, tá? Ativa o sininho aí, não esquece, se inscreve, que eu vou falar sobre as equipes, os jogadores que estão no Corinthians atualmente, o que eu acho que deve acontecer com eles, e também pensar em alguns jogadores aí pro elenco pro próximo ano, tá? E o West Ham, né, só passando para reforçar, que eu tinha até passado para vocês aqui no vídeo anterior, que o West Ham já tinha enviado uma proposta, né, tinha tentado contratar o Caio Jorge por empréstimo com obrigação de compra, mas não teve acordo, né? Então essa é a notícia do Caio Jorge no Flamengo, né, e essa troca aí com o Cebolinha que poderia rolar aí, tá? Próxima notícia, Vitão no Flamengo, né? O Vitão aqui, segundo o Rudi Galetti, o Vitão será jogador do Flamengo na próxima temporada, tudo confirmado. Detalhes finais resolvidos com sua equipe e o clube, já que a questão da comissão do agente foi resolvida. Ele é esperado no Rio de Janeiro amanhã para exames médicos e para assinar contrato até 2029. Não sei se dá para ouvir aqui, mas tá chovendo e caindo o mundo aqui, tá?
Mas enfim, ótima contratação do Flamengo, um jogador muito promissor, né? Um jogador que, embora a fase do Internacional tenha, o ano do Internacional tenha sido péssimo, foi um jogador que, embora toda essa turbulência, fez boas partidas, fez um bom ano. Deixa eu tomar uma água aqui. E obviamente não chega para ser titular, mas o Flamengo hoje, né, até a chegada do Vitão, ele tinha Léo Ortiz, Léo Pereira, que são os titulares, e o Danilo ali, o terceiro, um terceiro zagueiro ali, para brigar por essa vaga. Então, assim, são 3 zagueiros que têm capacidade de serem titulares. E outro zagueiro, para falar a verdade para vocês, eu vou até olhar aqui agora ao vivo aqui, né? Eu nem sei quem que era o quarto zagueiro do, do Flamengo. Deixa eu confirmar aqui. Porque assim, o Flamengo não tinha 4 grandes zagueiros, né? O Flamengo tinha 3 grandes zagueiros e agora foi atrás de um outro zagueiro para ter uma segurança, né? Falou assim, ó, a gente tem 4 ótimos zagueiros. Se a gente precisar colocar o Vitão para jogar, não teremos problemas, né? Não teremos desconfiança, né? Em colocar o cara para jogar em um jogo importante também. Cara, na verdade, por exemplo, eu tô pegando aqui, é que eu tô pegando o jogo do Flamengo contra o PSG, né? Os únicos zagueiros que foram pro jogo foram os 2 titulares, os 2 Léos e o Danilo, só. Restantes são laterais, volantes, né, e tudo mais. Enfim, não sei quem que era o quarto zagueiro do Flamengo, mas o Vitão chega para ser esse quarto zagueiro, mas de alto nível, assim, né? Ótima contratação do Flamengo, né? Flamengo que vai chegar mais uma vez, mais um ano com tudo para brigar pelas competições. Próxima notícia: Felipe Luiz, renovação confirmada pelo Flamengo, postagem feita nas redes sociais do clube. E aqui eu tenho uma informação que veio do pilhado, né, o Thiago Asmar, uma publicação que ele fez aqui sobre os bastidores da negociação. Lembrando que o Felipe Luiz tinha pedido acho que cerca de 5 milhões, mais ou menos, para ele e sua comissão técnica. Mas depois que foi postado pelo Flamengo, né, a confirmação da renovação, não foram postados valores. Mas o Thiago Asmar trouxe aqui uma informação sobre os bastidores da negociação e eu vou falar para vocês aqui. Valores: 3,5 milhões de reais por mês. Salário da comissão técnica: 2,7 milhões por mês livres para Felipe Luiz. Essas são as informações, né? Eu acho que foi uma bela contratação, uma bela renovação, né? Um belo acerto do Flamengo. Eu que tinha falado aqui que o Flamengo estava sendo muito errado em não renovar com o Felipe Luiz, não pagar o que ele queria. Eu não estava totalmente certo, tá? Depois que eu parei para pensar um pouquinho. Tá certo o Flamengo querer negociar, né? Eu acho que o Flamengo tem que valorizar sim o Felipe Luiz. Eu acho que era imprescindível um aumento salarial para o Felipe Luiz, diante de tudo que ele fez na temporada passada. Tem que valorizar o técnico, porque não só o Flamengo ganhou muita coisa, mas o Felipe Luiz também ganhou muita coisa, e com isso também outros clubes poderiam ir atrás do Felipe Luiz para treinar a sua equipe na próxima temporada. Então tem que valorizar o seu treinador, tem que pagar um bom salário para ele, porque ele merece, ele fez muito pelo clube ali na temporada passada. Mas acho que é normal uma negociação. Falou, eu quero 5. Fala, pô, mas 5 não dá pra pagar. Vamos tentar fazer uns 4 aí, 4 e pouco. Tudo bem, né? Mas eu não acho que o Flamengo. Eu acho que assim, se o Felipe Luiz batesse muito o pé e falasse, olha, eu não aceito 5 milhões, sei lá, eu não aceito menos que 5 milhões de reais por mês, eu acho que o Flamengo teria que aceitar. Porque eu acho que é um grande treinador, muito promissor, que deu muitos títulos pro clube. E eu acho que se o Flamengo não renovasse com o Felipe Luiz pelo valor que ele queria e fosse atrás de outro treinador para fora, o Flamengo não iria pagar valores muito diferentes para um treinador que o Flamengo não saberia no que iria dar, né? E eu trouxe aqui uma informação que eu tinha falado sobre isso no último vídeo, que caso o Felipe Luiz não renovasse, o Flamengo iria atrás do Arthur Jorge, que atualmente está no Al Rayyan. E eu peguei essa informação aqui de um vídeo do canal do VSR que ele comentou, de que a multa do Arthur Jorge no Al Rayyan hoje, para tirar ele de lá, é de 6 milhões de dólares, aproximadamente 40 milhões de reais. Valeria mesmo a pena não renovar com o Felipe Luiz para pagar 5 milhões de reais por mês e pagar uma bala de 40 milhões de reais para tirar o cara do Al Rayyan? E aí, voltando aqui a informação
do Caio Jorge, né? De que o Cruzeiro pediu 50 milhões de euros, 325 milhões de reais. Na verdade, qual que é a cotação que eu tinha feito mesmo? Que o Flamengo tava oferecendo? 197 milhões mais ou menos de reais pelo Caio Jorge, né? E aí você ia lá e paga 40 num treinador só para tirar o cara do clube dele. Daí você tem que pagar mais salários e tudo mais. Não acho que valeria a pena. Eu acho que realmente o Flamengo, mesmo que o Felipe Luiz batesse muito pé, eu acho que valeria a pena o Flamengo, né, continuar e aceitar a proposta do Felipe Luiz. Mas enfim, deu tudo certo. Negociaram, pelo que o Thiago Asmar falou, salário de 3,5 milhões por mês, 2,7 livres para o Felipe Luiz. Não é um salário ruim. Eu não tenho informação agora para vocês para falar quem são os treinadores mais bem pagos e qual classificação o Felipe Luiz agora com esse salário se enquadraria para a próxima temporada, mas eu posso trazer no próximo vídeo para vocês, beleza? Próxima informação, Liverpool. O Liverpool, a gente já sabe, eu trouxe também outros foot moves aqui, né, que o Isaac tá fora, né, tá lesionado, cerca de 6 meses mais ou menos que ele vai ficar fora. E agora o Liverpool, que saiu um rumor que ele estava atrás do Memphis Depay, e agora também o Liverpool demonstrou interesse no Gonçalo Ramos, que atualmente está no PSG, por um empréstimo de 6 meses com opção de compra no valor de 65 milhões de euros. O Gonçalo Ramos, que é um bom jogador, eu sinceramente, eu não tenho tanto. É porque assim, eu não sei se o Memphis aguentaria o baque de uma Premier League, tá? O ritmo de jogo, né? Mas eu considerando que os dois tivessem o mesmo ritmo de jogo, eu até acho que seria uma melhor opção o Memphis do que o Gonçalo, até em questão de valores, porque o Memphis é um jogador muito mais barato que o Gonçalo Ramos, né? Mas o Gonçalo Ramos é um bom jogador, nunca conseguiu se consolidar na Europa como titular de nenhum clube, mas ele é um bom reserva do PSG ali atualmente e teria essa opção aí de ser emprestado ao Liverpool, né, para a próxima temporada. E eu tenho outros rumores aqui para vocês que eu vou pegar aqui nos prints que eu tirei. São rumores que foram postados no dia de hoje pelo Transfer Market, tá? O Goretzka interessa ao Tottenham, rumor que saiu no Transfer Market. Outro rumor também envolvendo o Real Madrid é o que o Gonçalo Garcia também interessa ao Borussia Dortmund, talvez acredito que seja por um empréstimo, só que eu não acho que isso vai acontecer, porque o Real Madrid tinha Mbappé como camisa 9 e os reservas eram Endrick e Gonçalo Garcia. Agora com o Endrick indo pro Lyon, o reserva imediato do Mbappé é o Gonçalo Garcia, então não acho que o Real Madrid vá liberar o jogador do Borussia Dortmund, tá? Outra notícia envolvendo o Borussia Dortmund e o Real Madrid é que o Rudiger interessa também ao Chelsea, e ao Galatasaray e ao PSG também. Talvez pouco pela idade, mas o Rudiger é um ótimo jogador. Eu não acho que o Real Madrid deveria se desfazer do Rudiger, tá? E ao mesmo tempo, o Schlotterbeck interessa ao Real Madrid. Isso é um interesse já muito antigo do Real Madrid em contar com o Schlotterbeck, ótimo jogador alemão, joga pela zaga do lado esquerdo, canhoto, boa saída de bola. Aí valeria a pena se talvez vendesse o Rudiger e contratasse o Schlotterbeck. Porém, todavia, vendeu o Rudiger e contrata o Schlotterbeck, beleza, mas com tanto que tá sofrendo o Real Madrid com lesões, talvez você só trocar um pelo outro e não manter os dois no elenco, né? Do jeito que tá a situação do Real Madrid aí, não sei se, né, enfim, mas talvez o Rudiger com lesões, Tomás Schlotterbeck, eu não sei como que é o histórico de lesões dele no Borussia Dortmund, mas talvez essa troca faria sentido nesse sentido de lesões, troca um jogador que, embora seja muito bom, tem uma idade mais ou menos avançada, não muito, o Rudiger não é um jogador muito velho, mas uma idade mais ou menos avançada. E Schlotterbeck, deixa eu ver quantos anos ele tem. Schlotterbeck que tem 26 anos. E o Rudiger tem quantos anos? O Rudiger tem 32 anos. Então você troca um jogador de 32 anos que talvez está sofrendo um pouco por lesão, por um de 26 que talvez não sofra tanto, aí faz bastante sentido para o Real Madrid. O Marmouche interessa também ao Tottenham, rumor aqui do Transfer Market. O Semenyo interessa ao Liverpool. E por fim, há o interesse do Girona pelo Ter Stegen. Cara, quem contratar um Ter Stegen, deixa eu ver a idade do Ter Stegen aqui, tá contratando um baita de um goleiro. 33 anos, é um goleiro já com uma idade um pouco mais avançada, mas tá contratando um baita de um goleiro que talvez por uns 3, 4 anos ainda consiga
render um bom futebol. Acho que para times aí de segunda prateleira, né? Cara, eu acho que, por exemplo, o United poderia ter ido atrás do Ter Stegen, talvez, sabe? Não atrás daquele Lamens lá. Mas enfim, é um ótimo goleiro, assim, de prateleira altíssima. Só realmente tem uma idade mais ou menos um pouco avançada. Mas a gente sabe que hoje em dia, como é que tá os goleiros aí, né? O nível dos goleiros aí com idade de 35, 36 anos ainda defendendo muito. A gente tem o próprio Neuer, que está atuando aí ainda em um bom nível. E o Neuer atualmente tem quantos anos? 39 anos, né? E está por aí ainda, defendendo bastante pelo Bayern de Munique. Mas vamos ver, né, se vai rolar essa negociação entre Barcelona e Girona. Essas eram as notícias de hoje, não trouxe tantas coisas, ainda assim o vídeo ficou um pouco longo, porque eu dei bastante minha opinião. Peço para vocês novamente se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho da notificação aí para quando eu postar vídeos vocês receberem. Acompanha aí, comenta a opinião de vocês aí, o que vocês estão achando dos vídeos, do cenário, do áudio, da iluminação, da forma com que eu gravo os vídeos. A sua opinião é muito importante para mim, beleza? Agradeço a todo mundo que está assistindo os vídeos, que estão acompanhando. Até a próxima. Valeu!